Almas queridas, que bênção, que alegria, que felicidade estar novamente aqui, em Andradina, nesta casa respeitável, que é um farol a iluminar muitas vidas desde muito tempo. Estou em minha casa espírita, aqui em Andradina, com estes corações queridos que fazem parte da minha trajetória. Como recordado pelo nosso filho, dirigente e amigo, estamos nos detendo há algumas semanas no capítulo 21 do Evangelho, cuja leitura, estudo, sempre recomendamos, não só deste capítulo, mas de toda a obra. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O Evangelho é atemporal. Para o Evangelho não existe passado, presente, futuro. O Evangelho é. O Evangelho sempre é. Não foi, não será. Ele sempre é. Sempre é atual, oportuno, necessário, imprescindível. O tema: haverá falsos cristos e falsos profetas, pode parecer estranho ao nosso cotidiano, pode ser desnecessário à nossa rotina. Alguém poderia perguntar: mas que tenho eu a ver com os falsos cristos? Que tenho eu a ver com os falsos profetas? Ou ainda, como trazer o capítulo para a minha vida? E hoje me cabe o tema caracteres do verdadeiro profeta. Como sempre, venho com o compromisso, desafio de trazer o Evangelho para o nosso cotidiano. Vamos tentar fazer isto hoje novamente. Quase todos aqui, e talvez todos, sem exceção, inclusive a filha da Amanda, que está ali, jovenzinha, todos nós já fizemos ao longo da nossa vida muitas escolhas. Em muitas ocasiões, nós escolhemos, selecionamos e obedecemos a critérios. De outras vezes, alguém
nos escolheu, nos selecionou. E também quem assim procedeu, obedeceu a algum ou alguns critérios. Posso ser mais claro nessas colocações introdutórias. Um exemplo: certos concursos públicos exigem, pelo menos, o fundamental. Outros concursos exigem o ensino médio completo. Muitos concursos pedem nível superior, a conclusão de um curso universitário. E a depender do concurso, não basta a conclusão de uma faculdade para ficar na minha área, mas pode ser outra área, um engenheiro, um médico, um arquiteto, um veterinário, não podem fazer concurso para o Ministério Público, cujo requisito básico é ter concluído o curso de Direito e ter sido aprovado no exame da OAB. Requisitos essenciais. Quem aqui já batalhou por um emprego e teve que apresentar currículo? Eu estou falando do capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos, falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta. Antes da meia-noite, eu vou fazer o link entre esta introdução, que parece impertinente, e o tema. Distribuímos currículos. Eu também passei por isto. Há muito tempo, eu tinha 19 aninhos e estava morando em São Bernardo do Campo, e me lembro que passei pelo RH, Departamento Pessoal, da Mercedes-Benz, que à época ficava na Paulicéia, um dos bairros de São Bernardo. E o entrevistador me disse: mas você não tem experiência. E eu usei aquele velho argumento de quem não tem experiência, mas tem argumento. Eu falei: mas se alguém não me der a oportunidade, eu nunca vou ter experiência. Ele me deu razão, mas não me deu o que eu queria, que era o emprego. Entenderam? Eu não me ajustava aos requisitos estabelecidos pela empresa Mercedes-Benz. Mais tarde, olha eu trabalhando, na expressão da época, no departamento pessoal de uma empresa, ainda em São Bernardo do Campo. E era da minha atribuição recrutar novos funcionários. E eu recebia toda semana o quê? Currículos. Pessoas batalhando o emprego. E eu me vi fazendo aquilo que eu havia reprovado no examinador da Mercedes-Benz. O currículo tinha que estar consentâneo
de acordo com aquilo que se esperava do candidato. Nós fazemos isto com os nossos filhinhos na hora de matriculá-los numa escola. Nós fazemos isto na hora de procurarmos, por exemplo, um clube para nos associarmos, ou para os nossos filhinhos, que seja. Escolhemos bares. Quem escolhe bar, né? Nós escolhemos restaurantes. Nós escolhemos ambientes. Claro, tudo de conformidade com os nossos critérios. Dependendo da nossa faixa financeira, do nosso nível social, econômico, cultural. E eu me lembro de uma jovem, eu atendo muita gente, e eu me lembro de uma jovem com 53 anos, é triste dizer, mas para a minha idade, 53 é jovem, né? Não é triste, não. E ela queria, porque queria arrumar um namorado. E ela, muito sapeca, com 53 anos de idade, ela queria arrumar um namorado que tivesse a idade dela ao contrário, que tivesse, então, 35 anos. Ela dizia isso. Não, se ele tiver uns 35, tá bom, eu quero namorar. Né? Assistir filme de mãos dadas, como muitos casais fazem. Não vou dizer o nome da cidade, só posso dizer que não é de Andradina. Né? É o possível nesta hora. E ela ia num bar de quinta categoria, chamado Capial. Era o nome do bar. Eu falei, mas menina, para alguém com 53 anos, você indo no bar Capial, de quinta categoria, também conhecido por Lustra Fivela, você não vai arrumar esse namorado. Vejam, o desejo dela era pertinente, correto, procedente, justo, humano, mas ela não estava sabendo escolher o ambiente para chegar lá com toda a discrição, dizendo, estou disponível. Entenderam? Então, a gente vive fazendo escolhas. Ora, agora fica fácil compreender a proposta de hoje. Se é assim, entre nós encarnados, para escolher um namorado, um clube, um bar, um restaurante, uma profissão, um emprego, se é assim, para a gente se casar, morar nesta ou naquela cidade, escolher casa, se, quando estamos serenos, assentados no bom senso, temos critérios, temos cuidados, porque Deus haveria de adotar um comportamento diferente do nosso. Se Deus, todo perfeito, a sabedoria perfeita,
a inteligência absoluta, o amor perfeito, tudo perfeito, escolheria qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito, sem apreciar, tomando a expressão emprestada, sem apreciar o currículo do candidato a médium. Já entramos no texto, no tema. Então, o médium, profeta, já dissemos aqui no estudo do capítulo 21, quer dizer médium. O médium é alguém que está se candidatando, no nosso caso, ao trabalho com o Cristo e com a doutrina espírita. Jesus ama a todos, incondicionalmente. Socorre, ampara, assiste, protege, orienta, guarda, cuida de todos, indistintamente. Mas nem todos, por enquanto, estão aptos, apresentam habilidades para se candidatarem a certos mistérios na seara do Cristo. E o nosso filho, amigo, irmão dirigente, acertou. Que mensagem maravilhosa esta, que nós vamos ler novamente. Por enquanto, vamos ficar só com o título, Um Só Senhor. E está dito em Lucas, nenhum servo pode servir a dois senhores. É o nosso tema de hoje. Como Deus não erra, tinha que ser este capítulo do Evangelho e este capítulo de Emmanuel. Um só Senhor. É a primeira condição para que o médium apresente o seu currículo a Jesus. Apresente o seu currículo à espiritualidade superior. É o primeiro requisito para quem chega aqui no Cefec, candidatando-se a esta ou aquela tarefa. O primeiro requisito. Chegou, portanto, alguém dizendo: sou médium, quero trabalhar nesta casa. Poderemos abrir Emmanuel, capítulo 142, e poderemos perguntar para o candidato a médium: quem é o seu Senhor? Você serve a quem? Com todas as nossas imperfeições. O expositor da noite, este que vos fala, é um poço de imperfeição. Mas isto não significa que eu vou calar o estudo, que eu vou me omitir em dizer o que deve ser dito, tendo cuidado sempre de conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, porque o Evangelho é para todos, sem exceção. E quantas vezes os expositores vêm à frente e estão falando, sobretudo, para eles.
na esperança de que o estudo sirva para mais alguém. Mas isso é um plus, é um algo a mais. Então não basta ser médium. Não basta ser médium. Não basta apresentar esta ou aquela faculdade mediúnica. Porque se este médium não fizer do Cristo o seu único Senhor, se ele não tiver compromisso com o Evangelho, se ele não tiver compromisso com a doutrina que recorda o Evangelho, poderá ser um médium muito querido, muito amado, mas ainda não estará pronto para se candidatar. E o currículo do trabalhador cristão, espírita, atendo-me à nossa grei, ele tem um compromisso com ele inicialmente. Depois, o seu amor vai se espraiando na direção de quantos ele puder beneficiar no seu raio de ação. Então, aqui no texto do Evangelho, está dito no 3º parágrafo, que lerei para vocês. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus, quer dizer, o verdadeiro trabalhador do Cristo, o verdadeiro médium, tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, é o seu currículo, em linguagem atual, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Não se exige santidade do cristão, não se exige santidade do espírita, mas espera-se do cristão e do espírito boa vontade, esforço, perseverança, empenho, estudo, dedicação, presença, entrega, suor, lágrimas. Para que ele, porque este vai ser o seu testemunho de amor, este vai ser o seu testemunho de fidelidade. Respeita-se as limitações do médium, as limitações do cristão. Há dias em que ele não poderá mesmo comparecer, nem sempre adotará um comportamento adequado. É compreensível isto, mas que haja nele sinceridade de propósitos. Que ele não esteja se apresentando ao trabalho falsos profetas, com o pensamento escuso, condenável, de levar vantagem, de extrair benefícios, de alcançar, digamos, poder, fama, glória, projeção. Ele não pode fazer da casa espírita, da tarefa espírita, trampolim.
e estamos às vésperas de eleições, o espírita, se tiver vocação, inclinação, aptidão, pode vincular-se à política partidária. Não é crime, não é pecado. Se ele sente este chamado, atenda-o. O espírita não pode alienar-se do contexto social, ele não pode fugir à sua realidade. Se chamado a um determinado compromisso, também no campo político, apresente-se, mas que não cometa o engano de trazer a política dos homens para dentro da casa espírita, misturando a política dos homens com a política do Cristo. Porque o Cristo, no sentido amplo, profundo e belo, é o protótipo, é o biótipo do político. Jesus é o político mais perfeito de que temos notícia, na amplitude da expressão, pela sua atuação no mundo, pela sua exemplificação, pelo Evangelho. Isso tudo é política, propondo um modus vivendi, propondo um modus faciendi. Mas nós não vemos o Cristo trazendo o farisaísmo para dentro do Evangelho. Nós não vemos o Cristo trazendo o politeísmo para dentro do Evangelho. Nós não vemos o Cristo trazendo a mentira, a hipocrisia, o comércio, a exploração para dentro do Evangelho. Nós o vemos levando o Evangelho para os fariseus, para os saduceus, para o sinédrio, para o templo, para a política. E isto o espírita, se tiver vocação e se desejar fazê-lo, poderá fazê-lo. Então nós precisamos meditar neste currículo. Mais adiante, no 4º parágrafo, está dito outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus, do Cristo, da espiritualidade, do Evangelho, da doutrina espírita, ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto, a espiritualidade que os inspira e dirige a seu mau grado. Mesmo sem perceber, o médium cristão vai sendo conduzido pela espiritualidade. De repente, ei-lo na tarefa. De repente, ei-lo numa determinada frente de trabalho, sem que fizesse um movimento assim, tão consciente naquela direção. Mas sem desígnio premeditado, é o que está sendo dito aqui. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. E nós os encontramos às pencas na mídia corrompida. Então, para terminar essas breves reflexões, convido-os novamente à leitura. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Para dar exemplos próximos de nós, não dá para ser um trabalhador do Cefec
e na sexta-feira participar no trabalho de umbanda. Compreendem? Não dá para ser um trabalhador do Cefec e no domingo ir à missa. Exemplos comuns. Não temos nada contra a umbanda. Aliás, para quem gosta de trabalho com audiovisual, é uma maravilha. Centro espírita é essa chatice. Um fala e todos dormem. Não tem atabaque, não tem garrafa de marafa, ninguém roda a baiana. Como é que eu sei, hein? Não é isto? Não tem charuto, não tem vela, ninguém chama de misifio, nenhum guia vai falar o que eu quero ouvir. Então, o centro espírita é uma chatice. Não é, né? Vamos ler? Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, que apresentaram currículos maravilhosos, adaptando a mensagem, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, de falsas práticas, acrescentamos nós, com respeito ao Senhor, a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Uma coisa é o currículo para o mundo. Pode ser mestre, doutor, biliardário, ter bilhões, uma cultura, mas não serve aquele currículo para trabalhar com Jesus. Compreendem? Os critérios são outros. Satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Emmanuel, nesta página, queridos, está apresentando o currículo de quem pretenda seguir Jesus. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. Se o funcionário não atende os interesses da empresa, ele tem que ser demitido. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter. Olha aí, Júnior, caráter, e o título de hoje, características. Olha aí, caráter, caracteres. É impressionante, né? A sincronia. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes
os seus divinos benefícios. Este é o currículo que precisaremos apresentar para que nos tornemos os médiuns que a espiritualidade precisa. E médium no sentido amplo, não somente aquele médium com tarefa definida na casa espírita. O médium em família, o médium do bem, o médium da paz, o médium do bom ânimo, o médium da coragem, o médium da esperança. Porque quem é médium só dentro do centro espírita, já falamos isso aqui, é muito pouco médium. Onde menos somos médiuns espíritas cristãos é no centro. É lá fora que o mundo espera pelo nosso concurso. Sorria. A exposição por hoje acabou. Por hoje. E como dizia Jerônimo Mendonça, muita paz para vocês. Não é muita paz, não. É muita paz. Vamos trabalhar.